Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Vídeo de hoje vamos aplicar a nossa velha estratégia BB, que é a estratégia que eu às vezes utilizo quando estou à procura de novos ativos. Nesse momento eu não estou à procura de novos ativos, mas eu aplicava antigamente e é uma estratégia interessante para a gente procurar ativos que são bons e que têm pagos bons dividendos nos últimos 12 meses e que estão baratos porque estão descontados em relação ao valor patrimonial. Portanto, podem oferecer uma boa valorização no longo prazo, médio a longo prazo. Enquanto isso, vamos recebendo bons dividendos enquanto a gente espera, porque às vezes fundos que não pagam dividendos, você passado 2 ou 3 meses já não aguenta ter aqui na carteira, vende e mexe com o nosso psicológico. Nós somos seres emocionais, portanto as emoções tomam conta e faz com que a gente cometa erros ou abandone a nossa estratégia de investimentos no médio ou longo prazo, né? Nós temos estratégias de longo prazo e às vezes ali 2 ou 3 meses depois você já muda de ideia porque aquele ativo não está pagando nada. Portanto, se você é um investidor de dividendos, vamos procurar ativos que tenham um bom histórico de dividendos. Só lembrando, esse é um canal que fala de renda passiva, de receber dividendos, portanto não deixa de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal a crescer, ok? Vamos então analisar aqui, analisar não, só um recapitulativo da carteira. Estamos com, portanto, num período de um ano, estamos positivo em 4,7%, o Ibovespa 1,21% e o CDI 11,14%, portanto a renda fixa dando uma surra em todo mundo. Vamos então aqui, vamos utilizar o Status Invest, a base de dados do Status Invest, e hoje vamos procurar por fundos do segmento de lajes corporativas, ou seja, escritórios. Por quê? Eu tinha pensado em shoppings, só que eu andei dando uma analisada e a maioria dos shoppings estão muito próximo do valor patrimonial, não estão oferecendo grandes oportunidades, pelo menos a maioria dos shoppings mais famosos ou mais conhecidos. E depois as shoppings com poucos ativos na carteira achei que não seria interessante, então vamos analisar hoje lajes corporativas. Vamos analisar lajes corporativas, que há mais opções. Há poucos anos o mercado era basicamente constituído de lajes corporativas e vamos aplicar aqui então alguns filtros para a gente poder limitar a nossa procura, senão vamos ficar com uma lista muito grande. Portanto, liquidez. A última vez que eu fiz um vídeo, alguém falou para eu colocar uma liquidez de pelo menos 100 mil diária. E é o que eu vou fazer, portanto, 1 mil, 10 mil, 100 mil. Uma liquidez diária de pelo menos 100 mil. Por quê? Porque supondo que por algum acaso, algum motivo que eu desconheça, uma pessoa que tem 100 mil para investir, queira num ativo, queira comprar um ativo, queira investir em poucos dias. Portanto, ter uma liquidez de 100 mil não quer dizer que você consiga investir 100 mil num dia. Mas também não significa, você não vai, em poucos dias você consegue investir 100 mil e você não vai jogar nem o preço muito para cima nem muito para baixo, ok? Então você não vai influenciar muito o mercado se você tiver ali 50 mil para investir, por exemplo, uma liquidez de 100 mil, um fundo que tem uma liquidez de 100 mil, você consegue investir 10, 20, 30 facilmente, 50 ou até 100 em poucos dias. 10 mil num dia você investe, mas 100 mil talvez você precise de 3 ou 4 dias para conseguir aplicar todo esse dinheiro sem influenciar muito o preço do ativo. E como não queremos fundos muito pequenos, vamos partir para fundos que tenham pelo menos 100 milhões de patrimônio, para que não apareça aqui fundos que tenham um prédiozinho de 10 milhões e vamos e vai atrapalhar aqui a nossa pesquisa. Vamos então, a partir de 99 milhões, ou seja, quero fundos que tenham pelo menos 100 milhões, liquidez de 100 mil, vamos procurar lajes corporativas. Agora temos aqui uma lista boa de ativos, portanto, não sei quantos ativos tem aqui, deixa eu ver, sobre 30, não fala quantas linhas tem, não interessa. Vou baixar esse arquivo, vou abrir então o Excel com esse arquivo, e aqui eu vou aplicar filtros, portanto, vou aumentar um pouco o tamanho da letra, por questões didáticas, vou então aplicar filtros aqui na primeira linha. Vem aqui, filtros, filtrar, pronto.
Então eu tenho a primeira linha. O que eu vou precisar? Vou precisar do dividend yield e do preço-valor patrimonial. Nós vamos fazer então uma seleção de fundos que estão com um dividend yield bom nos últimos 12 meses e que também estão com desconto patrimonial muito bom atualmente. Portanto, então vamos começar aqui com dividend yield. Vou colocar do maior para o mais pequeno. Coloquei do maior para o mais pequeno. Vou criar aqui então uma nova coluna. Por que DY apareceu aqui último? Último dividendo dessa coluna aqui está me atrapalhando. Vai lá. Tá certo. Agora, então vou dar uma nota para a classificação que me apareceu em relação, vou classificar esses fundos de acordo com o dividendo. Então, 1, 2, 3, ou seja, quem tem o maior dividendo ficou em primeiro lugar, segundo, terceiro e assim por diante. E vou jogar lá para baixo e tenho a minha classificação através do dividend yield. Agora, vou para o PVP, já vou aplicar aqui uma nova coluna. E uma coluna a seguir. Vou mudar a cor aqui para não confundir. E aqui é a coluna principal, vai ter uma cor um pouco diferente, um laranjado. Vou classificar em relação ao desconto sobre o valor patrimonial, portanto, patrimônio sobre VP, sobre o valor patrimonial, PVP. Do menor para o maior. Eu quero mais descontado para os que estão preço justo ou estão caros. E vou dar uma nota também. Mais descontado está em primeiro lugar e assim por diante. Apliquei. E agora, na terceira coluna, o que eu vou fazer? Eu vou somar, de acordo com essa classificação, eu vou somar a primeira coluna em que eu selecionei o dividend yield, a segunda coluna em que eu selecionei o patrimônio, e eu quero a menor nota possível, e assim eu vou ter uma classificação dos fundos que estão mais descontados em relação ao dividendo, com melhor dividendo e com maior desconto patrimonial, ok? Portanto, então vamos aplicar aqui uma fórmula, que é a soma do primeiro, ponto e vírgula, com o segundo, fecha parênteses, apliquei. E aqui vou jogar para baixo e vou mandar classificar do menor para o maior. Portanto, chegamos aqui a algumas conclusões. Em primeiro lugar, XPCM é um monoativo, portanto, não aconselharia você comprar. Apesar que nada aqui é um conselho, eu não sou conselheiro financeiro, mas se você está começando agora, evite fundos que são monoativos, ok? Seria um conselho de amigo para você evitar monoativos. XPPR11. Então, como é que eu sei? Está em segundo lugar. Como é que eu sei se é um bom fundo ou não? Eu vou aqui no Status Invest e vou pesquisar XPPR11. E vamos ver se é um fundo interessante. Tem um dividend yield de 11,80, custa R$ 44,00. Patrimônio, 555 milhões, 68 mil cotistas. Desconto sobre o VP, está com desconto só de 42%. Ok. Vamos então a portfólio. Quantos edifícios ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu sei se esse valor está certo? Eu vou aqui em comunicado e pesquiso o último valor relatório gerencial. Porque o Status Invest às vezes pode ter alguns atraso na atualização dos dados. Então vem aqui, vou passando e vou ver então, olha só, um edifício, 2 edifícios, 3, 4, 5, 6, esse é bem feinho. Tem 6 edifícios, portanto podemos dizer que não é um monoinquilino, o que já é excelente. Podemos ver aqui vários dados, os setores dos locatários, os locatários, portanto, a participação de cada um. Inclusive tem a Netflix como locatário, 6%, olha só que interessante. E o que faz, provavelmente, o que faz com que o fundo esteja descontado deve ser a taxa de vacância. Vamos ver onde é que eu vou encontrar aqui.
Aqui está o resultado financeiro de distribuição do fundo. Negociações, presença em pregões, patrimônio, ganho, relatório, diferença. Imóveis, investimento por classe de ativo, 98% em imóveis, 100% típico. E vencimento dos contratos, IPCA, correção dos contratos, revisional, revolução de vacância, portanto, vacância, setembro de 2022, 48%. Portanto, ele tem 6 imóveis, mas ele está com quase metade da área bruta locável sem locatário. Portanto, é um fundo que pode oferecer uma boa valorização no longo prazo se ele conseguir alugar, né, fazer um bom trabalho de gestão, conseguindo alugar os espaços que estão vagos. Portanto, em primeiro lugar, nós teríamos o XPPR como um fundo que está com grande desconto patrimonial, mas que tem pago um bom dividendo nos últimos meses, ok? E não é só isso, você deveria, por exemplo, ler um ou dois relatórios do ano passado, é importante ver o histórico do fundo. Mas estou dando um exemplo. MBRF, o preço da cota é 679, vou descartar por causa do preço da cota. BBFI, 1.000, quase 2.000, o preço da cota, vou descartar. RBCO, portanto, vou colocar aqui uma corzinha XPPR, seria o primeiro lugar. RBCO, eu conheço, tem na carteira. Vou só abrir aqui rapidamente. RBCO. É um fundo que mudou de gestão agora há pouco tempo, mas, por exemplo, está pagando um yield de 9,63 nos últimos 12 meses, com desconto de 50% sobre o valor patrimonial, tem mais de 320 mil de patrimônio, mais de 9 mil cotistas, ok? E tem entregue um dividendo interessante para os últimos tempos, para os últimos 12 meses. Tem aqui, diz que tem 4 imóveis, portanto, vamos abrir o relatório gerencial. Comunicado, esclarecimento, fatos relevantes, ele mudou de gestão há pouco tempo, portanto há vários fatos relevantes. O último relatório gerencial, está aqui. Vamos ver se realmente ele tem vários imóveis, o que faz com que não seja um fundo monoativo e monoinquilino. Podemos ver aqui, portanto, edifícios, onde é que está? Costuma haver uma lista aqui. Portfólio do FII, edifício Corporate, edifício Rashid, edifício Birmania, edifício Morumbi. Então, são 4 ativos, pelo menos é o que aparece aqui. Portanto, edifício Corporate, tem a foto. 2, edifício Alamedas, edifício Saliba. E falta um edifício Rashid, portanto, são 4 edifícios. Birman, são 4 ou são 5? Edifício Birman, edifício Rashid, edifício Saliba e o primeiro era o Corporate, portanto são 4 prédios. Ele tem pelo menos 4 prédios. Podemos ver que tem vários locatários, onde é que está? Portfólio, são aqui os edifícios, ativos do fundo, ativos imobiliários. Vamos ver os segmentos locatários. IPCA, IGPM. Ele não comunica aqui quais são os locatários. Tá aqui. Comércio, portanto, comércio, consultoria, e-commerce, editora. A engenharia não tem, indústria, industrial, jurídico, logística, saúde, tecnologia. Portanto, são os vários segmentos, vários setores, portanto, não está tudo alugado para as mesmas empresas. São empresas diferentes, tem vários locatários, mas está com uma vacância alta também neste momento. Portanto, pode apresentar uma valorização no longo prazo e está pagando um bom dividendo em relação aos últimos 12 meses, ok? E assim por diante, esse seria... Qual é o próximo? Deixa eu ver, só para mostrar aqui. O próximo é o RECT11, também é um fundo conhecido. Eu não vou abrir aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas você dá uma olhada. É um fundo também multiativos, é um fundo que também está descontado e que tem entregue um bom dividendo nos últimos 12 meses, ou seja, um dividendo acima da média. Podemos ver aqui que está com um dividendo de 10,3%. Para um fundo de tijolo é bom. Então, enquanto você está esperando a valorização, está em 0,63 de PVP,
Tanto praticamente quase 30% de desconto. Enquanto você espera valorização no longo prazo, você vai recebendo 10% de yield ao ano, o que é um excelente yield. Portanto, se eu fosse pegar aqui os 3 primeiros, XPPR, RBCO e RECT11 seriam as 3 melhores posições que, segundo a nossa estratégia, poderiam oferecer bons dividendos atualmente e uma boa valorização no longo prazo, com fundos mais pequenos, menos conhecidos, que possam oferecer boas oportunidades de negócio a longo prazo. Ok? Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha achado interessante. Se gostou da estratégia, não esqueça de deixar um like ou deixar um comentário. Essa estratégia não vale de nada, não serviu de nada, porra nenhuma, não aprendi nada de novo. Faz mal, deixa um comentário. Gosto muito de saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ver este vídeo. Deixa o like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.